Boa tarde, meu nome é Ingrid de Souza Alves. Eu vou apresentar o trabalho sobre obesidade em felinos para a Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Bom, a obesidade ela é definida como um excesso de gordura corporal suficiente para prejudicar as funções fisiológicas do organismo. As alterações associadas à obesidade, elas incluem o aumento da ocorrência de osteoartrite, diabetes mellitus tipo 2 em felinos, alterações respiratórias com dificuldade de ventilação pulmonar e trocas gasosas em cães e distúrbios urinários e reprodutivos, além de hiperlipidemia, afecções orais, pancreatite, dermatites não alérgicas e alguns outros tipos de neoplasia. Então, a gente percebe a necessidade desse tema e a conscientização do tutor e o tratamento do paciente. Bom, existem algumas formas de identificar a obesidade em felinos, como, por exemplo, a ressonância magnética, a tomografia computadorizada, a ultrassonografia, a hidrodensidade e a DEXA, que é o padrão ouro para esse tipo. Mas, contudo, nem sempre na clínica a gente vai ser capaz de utilizar esses métodos. Em geral, se utiliza também a análise morfológica, no qual a gente pode medir o comprimento do animal, a circunferência do tórax e da pelve, o comprimento da ponta do nariz até a junção sacrococcídea, entre outros, como a gente pode ver na imagem ao lado da anatomia do felino. E a imagem com o fundo preto, nós podemos ver como é realizada a técnica da DEXA. Bom, o nosso paciente nesse caso é o Bartolomeu, que é o gatinho da Bárbara, outra estudante da UFRB. Ele tem um peso de 4,87 quilos, tem uma circunferência abdominal de 40 centímetros, possui 3 anos de idade, tem o sexo masculino e a espécie dele é felina. Bom, quanto à análise morfológica do nosso paciente, eu vou utilizar essa tabela que está do lado direito, no qual ela é utilizada para fazer o acompanhamento e a manutenção do peso do animal. Ela é subdividida em subalimentado, ideal e sobrealimentado. Bom, o nosso paciente, eu acredito que ele se enquadre no nível 5, no nível ideal, porque ele é bem proporcionado, ele tem uma cintura visível depois das costelas, ele apresenta costelas palpáveis com uma pequena cobertura de gordura e o tecido adiposo abdominal ele é mínimo. Bom, segundo a dieta atual da tutora, ela relata que ela utiliza a ração Golden para gatos castrados, no qual apresenta-se um alto teor de umidade, segundo a embalagem, ela é utilizada e ela é boa para evitar doenças renais. Além disso, ela também tem um controle de ganho de peso, por apresentar baixo carboidrato. Essa ração ela é ofertada 4 vezes ao dia, sem controle de quantidade. E, além disso, ela também oferece sachê de forma ocasional, no qual, na embalagem, informa que ele tem 20 calorias por 100 gramas e 220 gramas por quilo de proteína bruta. Tanto o sachê quanto a ração, eles devem ser bem calculados e eles devem ser calculados em conjunto. Todo tipo de petisco ou brinde ou a cenourinha ou qualquer alimento além da ração também deve ser calculado para ter um melhor controle da quantidade de alimento que esse animal está ingerindo e a necessidade nutricional desse animal, para que evite o sobrepeso. Bom, na literatura traz que uma ração equilibrada ideal para um animal que está em busca de emagrecimento é de 35% para cima de proteína, menos que 12% de carboidrato e menos que 10% de gordura. Segundo o rótulo da ração, ela apresenta 36,5% de proteína, 4,5% de carboidratos e 10,5% de gordura, o que é a gordura um pouco acima do recomendado, mas não tanto. Quanto ao petisco, como eu disse, ele tem uma proteína de 250 gramas a cada quilo e também possui 20 calorias, por 100 gramas.
Bom, antes de informar como faz o cálculo para a ração desse animal em perda de peso, devemos lembrar principalmente de que um programa de emagrecimento completo ele deve abranger certos pontos, sendo ele um dos principais, né, a instituição de uma alimentação adequada, evitar alimentos hipercalóricos ou que contenham muito sódio, ensinar o proprietário a mensurar a quantidade correta de alimento, tanto por balanças ou por xícaras, de uma forma que o proprietário consiga colocar em prática. Afinal de contas, o veterinário ele pode passar uma dieta no qual esse animal vai se beneficiar, mas quando o tutor ele não consegue botar em prática as medidas que o médico sugeriu, esse animal ele não vai conseguir diminuir o seu peso. Também é necessário dividir a quantidade diária recomendada entre 2 a 4 refeições e estabelecer um planejamento de atividades físicas em conjunto com a alimentação balanceada. Bom, quanto ao cálculo de estimativa de perda de peso, nós temos primeiro algumas siglas a serem entendidas. O RER, ele significa o rendimento energético em repouso. Esse rendimento ele vai variar conforme as necessidades nutricionais de um animal. Por exemplo, o animal castrado, o animal que ele não foi castrado ainda, se ele é um filhote, se ele é um adulto, se ele é idoso, se ele é um animal que está em gestação, se ele é um animal de trabalho, como por exemplo, cães de caça ou cães policiais, etc. Além disso, a gente também tem o RED, que significa o requerimento energético diário, que vai ser baseado no RER. Bom, quanto aos gatos castrados, nós temos que a gente vai pegar esse RER, que a gente vai calcular no próximo slide, vezes 1,2, que é 25% a mais. Quanto aos gatos, os adultos inteiros, nós temos 1,4 vezes o RER. Propensos à obesidade, a gente vai multiplicar a necessidade desse animal vezes 1. E para perda de peso, inicialmente a gente vai multiplicar por 0,8, no qual a gente vai diminuir 20% da ingesta de alimento necessário para esse animal em repouso, com o fito de emagrecer esse animal. Quanto às formas de calcular esse R, a gente tem duas formas. A gente pode calcular tanto pela caloria diária, 70 vezes o peso do animal, elevado a 0,75. Ou a gente pode calcular 30 vezes o peso mais 70. Bom, nosso paciente ele pesa 4,87 quilos. Segundo a análise morfológica dele, ele se enquadra no seu peso ideal. Então, aqui a gente eu fiz o cálculo para a manutenção desse peso, com os valores desse animal. Mas, em um cenário hipotético em que esse animal tenha um sobrepeso e eu quisesse emagrecer ele para 4 quilos, que seria o seu peso ideal, supostamente, eu fiz o cálculo também. E a gente pode diferenciar isso no slide, no qual o vermelho está caracterizado pelo peso dele, normal, e o azul se ele tivesse em sobrepeso e eu quisesse emagrecer ele para 4 quilos. Bom, primeiramente a gente vai fazer o cálculo do RER, com o peso normal do animal, estando no peso ideal. A gente vai fazer 30 vezes 4,87 mais 70, que vai dar 216,1 quilocalorias. Mas caso o meu animal tivesse em sobrepeso, e eu precisasse que ele chegasse a 4 quilos para atingir seu peso ideal, então seu RER seria 190, conforme o mesmo cálculo. Assim, eu iria fazer, em vez de multiplicar por 1,2, que é, de acordo com a tabela, o indicado para animais castrados com seu peso ideal, eu vou multiplicar por 0,8, que é o cálculo para perda de peso. Dessa forma, seu RER seria 152 calorias. No quarto ponto, a gente tem que a gente pode utilizar tanto a ração úmida quanto a ração seca. A ração úmida ela é muito boa para ajudar principalmente o felino a evitar doenças do trato inferior. E também ela é mais palatável
e tem, de acordo com a ração úmida utilizada para perda de peso, ela também tem menor caloria. A ração úmida utilizada para perda de peso, segundo a literatura, ela chega aproximadamente a 60 quilocalorias a cada 100 gramas. Então, a cada 100 gramas, a gente vai fazer uma regra de 3, temos 60 quilocalorias. 152 quilocalorias, que seria nosso animal tentando perder peso. Quantas gramas da ração seriam necessárias? Então, para o nosso animal em azul, em busca da sua perda de peso, deveria ser ofertada a ele 253 gramas dessa ração úmida, que a gente vai dividir ela ao longo do dia. E o quinto ponto do nosso slide, nós temos a utilização da ração seca. Segundo a literatura, a densidade energética aproximada para rações secas para perda de peso é de 350 calorias a cada 100 gramas. A ração do nosso paciente, ela tem 380 calorias a cada 100 gramas. Então, se a gente fizer a conta de 100 gramas, tá para 380 calorias, em 152 gramas, que é em azul. Quantas gramas dessa ração serão necessárias? Fazendo as contas, serão necessárias 36,6 gramas. E se for fazer para nosso animal de manutenção, que nosso animal está em peso adequado, a gente faria 100 gramas, tá para 380 gramas da ração que ele é ofertado, e 216,1 quilocalorias em vermelho daria para X, no que daria 61 gramas de ração para esse animal que a gente distribuiria ao longo do dia. Como eu falei anteriormente, para um bom plano de emagrecimento, a atividade física é essencial, além da alimentação. Então, estimular seu animal com brinquedinhos ou com caminhadas, etc., é muito importante para essa perda de peso. Bom, então, como conclusão, fica claro a partir da apresentação dos slides, que o médico veterinário, ele tem como uma de suas funções também conscientizar o proprietário dos malefícios da obesidade e ensiná-lo e treiná-lo também a reconhecer a composição corporal dos animais por meio do emprego da análise morfológica e estabelecer junto com ele esses protocolos alimentares eficientes em prevenir ou corrigir esta condição. Como eu falei, não adianta só o veterinário passar uma receita se esse tutor ele não seguir da forma correta. Então, é necessário conscientizar e explicar passo a passo a importância desse tratamento para que esse animal ele possa voltar ao seu peso ideal. E também conscientizar sempre os tutores, como o caso de Bárbara, a nossa tutora do caso, da importância de prevenir a obesidade no seu felino. Então, sempre manter uma ração com baixa caloria, com alta carga de proteína. Afinal, os felinos, eles são animais carnívoros restritos. Evitar petiscos desnecessários e calcular a quantidade de petisco junto com a ração para ter uma quantidade de suporte nutricional adequada para o seu animal. É isso, obrigada.